Amigos queridos, convidamos a todos a buscarmos Jesus em nossas vidas, a sentirmos a sua presença entre nós, a sentir a sua vibração através dos seus mensageiros, destes abnegados servidores que em seu nome vem ter conosco para nos sustentar a existência na terra, para que possamos seguir-lhes os exemplos dignos e sermos a cada dia mais espíritos harmonizados com o bem e com a verdade. Mestre querido e bom, derrama sobre nós nesta hora o vosso pensamento, para que possamos receber do seu Evangelho vivo as páginas consoladoras deste tempo, as páginas de esperança, de confiança irrestrita nas sábias leis de Deus. Amigos queridos, fortalece-nos o ânimo, infunde em nossos corações o vigor da fé, para que juntos sejamos uns pelos outros em todos os instantes da nossa vida. Obrigada, amigos queridos, obrigada, Senhor Jesus, e que assim seja, Mestre. Do Evangelho segundo o Espiritismo, nós estamos trabalhando a fé. Em certas pessoas, a fé parece de algum modo inata. Uma centelha basta para desenvolvê-la. Essa facilidade de assimilar as verdades espirituais é sinal evidente de anterior progresso na construção de valores. Em outras pessoas, ao contrário, elas dificilmente penetram, sinal não menos evidente de natureza retardatárias. As primeiras já creram e compreenderam, e vivenciaram o que compreenderam. E por isso, ao renascerem, trazem a experiência das suas construções morais e as utiliza espontaneamente nos momentos delicados, difíceis, desafiadores, provacionais ou expiatórios da vida. Agora nós vamos também analisar, hoje isso fica um perfil bem claro, aqueles que estão mais serenos, seguros, confiantes, resolutos, procurando dar o melhor de si, e aqueles que estão refratários, indiferentes ou negacionistas. E essa situação ambivalente da humanidade nos mostra que aqueles que construíram a fé e aqueles que se dizem religiosos sem fé. Há muitos que se dizem cristãos sem fé, porque são esses espíritos ainda que relutam em aceitar as verdades simples do Evangelho. Essa relutância na aplicabilidade vai resultar em espíritos temerosos, inseguros, quando não apavorados, diante da situação que nós estamos vivendo hoje no planeta. Então, aqueles de nós que estamos muito inseguros, muito apavorados ou muito temerosos, precisamos rever os nossos sentimentos. Porque sem a construção desses sentimentos, nós não temos com o que nos socorrer.
Porque a grande maioria de nós sempre fomos aquele, Emmanuel diz isso, né? Sempre fomos aqueles que pedimos muito e até exigimos muito de tudo, de todos e de Deus. E essa postura imatura de dependência tem causado as grandes aflições terrenas da humanidade. Porque ontem falamos que, ao clamor dos nossos apelos, Jesus nos atende. Mas onde está a tua fé? A resistência do incrédulo, devemos convir muitas vezes, provém menos dele, do incrédulo, do que da maneira por que lhe apresentam as coisas. A forma como os fatos da vida foram apresentados nas diversas religiões geraram a fé cega há séculos atrás, e o Evangelho diz que a fé cega já não é mais desse século, porque aqueles que professaram a fé cega por muitas encarnações em vários credos religiosos são hoje os incrédulos. Olha que interessante. Todos aqueles que vieram dos dogmas de cumprir por cumprir, aceitar sem refletir, sem filtrar pela razão, sem construir no sentimento, se tornam hoje os grandes incrédulos da humanidade e, portanto, materialistas. E cabe à doutrina espírita fazermos um ato voluntário nas nossas casas espíritas de trabalharmos a individualidade de cada um dos seus trabalhadores nas suas reais necessidades. Alguns já têm a teoria, mas são refratários. Outros se recusam a ter a teoria e acham que fazer coisas é suficiente. Então, essa síntese de nós trabalharmos o nosso mundo íntimo, de nos conhecermos profundamente e darmos testemunhos do que somos e não daquilo que pensamos ser, é o que vai garantir para nós a experiência da fé. Como o Evangelho diz, a fé necessita de uma base. E essa base é a inteligência perfeita daquilo que se deve crer, para nós sairmos da crendice, do miraculoso, do sobrenatural e de todas as ilusões pueris que nós arrastamos e que a gente vê mesmo dentro da casa espírita, muitas pessoas ainda reverenciando coisas externas como sendo atos de fé. E para crer, não basta ver. É preciso, sobretudo, compreender, sentir e viver. Então, aqui a fé cega não é deste século, diz o Evangelho. Tanto assim que precisamente o dogma da fé cega é que produz hoje o maior número de incrédulos que nós temos no planeta. Então, é principalmente contra essa fé que se levanta o incrédulo. E dela é que se pode, com verdade, dizer que não se prescreve. Então, vamos refletir. A fé não se prescreve. A fé não se impõe. A fé não se recomenda. Então, ela é construção íntima de cada um de nós. Mas nós precisamos estar mergulhados em estímulos vivos que facultem a construção dos vários sentimentos que na sua composição serão a nossa experiência de fé. Então, por exemplo, como que uma pessoa vai dar um testemunho de renúncia se ela não construiu esse sentimento? A renúncia é um testemunho de fé. Como nós vamos dar um testemunho de abnegação e devotamento se nós não temos essa experiência íntima? Não será possível. Como nós vamos dar o testemunho de perdas de entes queridos com resignação à vontade de Deus, se nós não temos experiência nenhuma? Se nós ficamos nos tormentos íntimos diante de uma perda afetiva? Então, quando nós estamos falando, olha, o chamamento nesse momento é de fé, uma fé viva,
uma fé consciente, uma fé que vai solicitar o que de nós? A minha bagagem de sentimentos, que vai compor a minha moralidade, a moralidade do espírito. E o Paulo de Tarso afirmou que o homem se salvará pela fé, quando Jesus disse, tua fé te salvou. Mas, indubitavelmente, não se reportava convicções, não é disso que Paulo falava, ou palavras estéreis, porque as convicções nós já conseguimos reproduzir falando, sem vivência. De certo que o amigo da gentilidade queria dizer que o espírito humano se aperfeiçoará e regenerará usando a confiança positiva em Deus. Sentir Deus em sua vida. Sentir a manifestação das leis sábias que nos conduzem. Para isso, precisamos ter humildade, para deixarmos-nos ser conduzidos e não ficarmos lutando contra as sábias leis de Deus, na construção do bem comum. Essa fé que Paulo afirma é a fé metamorfoseada em boas obras, transformada em obras. Como eu sei que eu tenho fé? Se aquilo que eu sinto e vivo está nas obras, se concretiza nas minhas ações, no mundo em que eu vivo, naquilo que faço. Se ela é uma fé de boas obras, traduzida em serviço e erguida ao alto nível dos ensinamentos que exponha, nos domínios da atividade e da realização. Essa é a fé com obras. Tanto é verdade, semelhante assertiva, que o apóstolo se referia à fé por recurso dinâmico. Por isso que o Evangelho diz que a fé precisa ser ativa, ou seja, os espíritos dotados de sentimentos nobres são mais dinâmicos, são mais operosos no bem, são sempre incontestavelmente ativos, produzindo o bem coletivo, com absoluto esquecimento de si mesmo, para que o bem coletivo seja para ele a sua alegria de viver. Então, tanto é verdade que o apóstolo se referia à fé por recurso dinâmico no campo individual, ou seja, no íntimo do nosso ser, para a edificação do reino de Deus, que ele próprio nos asseverou convincente. Quando Jesus disse, se tens fé, tem-na em ti mesmo perante Deus. Esse é o momento que nós estamos sendo convidados na humanidade. Se nós queremos ser colaboradores, obreiros, se nós queremos estar engrossando as fileiras dos servidores de Jesus, se nós verdadeiramente quisermos contribuir na obra do Criador, nós precisamos construir esses valores de sentimento nos nossos relacionamentos, para que esta obra se manifeste coletivamente no íntimo de todos nós. Numa citação de Tiago, ele diz, a fé, se não tiver obras, é morta em si mesmo. Então, quando nós estamos passando por um momento de dificuldade, como esse que a Terra está vivendo, em particular com relação à saúde, no momento que nós somos acometidos por uma enfermidade grave, como nós nos comportamos? São nesses momentos que nós temos condições de aferir a nossa fé. Porque a fé, ela é uma construção. Então,
Vamos imaginar uma pessoa, um espírito, que nesse momento está com uma doença muito grave, como por exemplo um câncer, que já fez muitos tratamentos, passou por cirurgia, radioterapia, quimioterapia, e sabe que o organismo encontra-se bastante debilitado. Como é que esse espírito está sentindo esse momento? Qualquer sinal de revolta, qualquer sinal de inconformação, a pergunta que muitas vezes nós fazemos, mas cadê Deus? Onde está Deus? Esses questionamentos, eles revelam a ausência da fé. Mas são nesses momentos que nós temos a oportunidade de nos resignar. Temos a oportunidade de compreender, de aceitar, de renunciar, que são valores que certamente estruturam a nossa fé. Na medida que nós, por exemplo, desencarnamos resignados, calmos, confiantes, serenos, porque Deus está por nós, ao chegarmos ao mundo espiritual, nós levamos uma construção, uma obra. E aqueles de nós que chegam no processo de inconformação, de revolta, de não entendimento do que está passando na sua intimidade, ele não construiu nada. Não estruturou essa fé. Porque fé é confiança, fé é fidelidade, fé é entendimento, fé é obra. Então, como é que nós podemos realmente consolidar isso em nós? Sozinhos é que não é. Porque na obra do cristão não existe obra solo. Não existe. A obra do cristão é a obra da cooperação. Na hora que eu tenho que dar o testemunho, sim, sou eu que tenho que dar o testemunho, mas nos auxilia muito se nós pudermos contar com os nossos amigos, se nós pudermos contar com os nossos familiares, com aqueles que nós temos excelentes sentimentos, como Jesus, antes de ser preso, leva consigo os seus discípulos para que ele possa se sentir amparado pelos amigos. Então, essa construção da fé, para que ela seja legítima na nossa intimidade, nós vamos precisar desse conhecimento extraordinário que a doutrina espírita nos traz. Nós vamos precisar da presença dos amigos, das amizades que estamos construindo. Nós vamos necessitar de profundas reflexões para que haja sempre muito entendimento daqueles momentos dolorosos que nós estamos passando, para que a fé seja realmente consolidada. É evidente
que não há fé, como a Célia colocou, sem entendimento. Não tem como a estruturação da fé sem entendimento. Se nós não buscamos compreender em profundidade por que estamos passando por aquela situação, qual é realmente a nossa necessidade espiritual ante aquela situação de dor, o aproveitamento será mínimo e a fé não vai se estruturar. Daí a importância do que nós estamos falando de nos autoconhecermos. Por que nesse momento da minha vida eu necessito de passar por esta dificuldade? O que essa dificuldade vem abalar em mim de construções equivocadas que precisa do abalo da dor para começar a se desestruturar? Qual que é o recado que nós estamos recebendo naquele momento que a dificuldade chega, para que possamos fazer as construções devidas? Porque, invariavelmente, ante qualquer dificuldade, o espírito que não tem a fé construída, ele sai à cata, literalmente, de um culpado. Ele transfere a bênção daquele momento de dor para alguém. Esse processo de nós nos conhecermos profundamente vai fazer com que nós possamos construir a fé. Então, naquela hora que a dor me visitou, o que é que eu tenho que desconstruir? Aquela bênção chamada dificuldade ou dor veio com certeza desestruturar equívocos secularmente estruturados em nossa intimidade. Mas quando a nossa fé, entre aspas, está no outro, aí a derrocada é total, porque quantas vezes nós abandonamos um templo religioso, um grupo de trabalho, porque alguém ali que fazia a exposição do Evangelho, que fazia a exposição dos estudos, não se comportou como ele pregava. E aí nós rompemos com a possibilidade de estruturar em nós a fé pelo equívoco de depositarmos em alguém tão imperfeito quanto nós mesmos ações que muitas vezes nós não damos conta de realizar e exigimos do outro. Então, nós nos reunimos para estudar o Evangelho, para entender cada vez mais o que o Mestre nos trouxe. Nos reunimos em grupo e alguém se propõe a falar, a expor, mas de maneira alguma nós devemos cair no equívoco de nos fixarmos naqueles irmãos como nós mesmos que trazem as mesmas dificuldades. A nossa referência única
é Jesus. Todos nós outros somos falíveis de grandes equívocos. E quantas vezes nós queremos nos fixarmos no outro, nos apoiarmos no outro e não em Jesus. Então, esse momento da nossa vida que nós vamos olhar ao nosso redor e perguntar para nós mesmos qual é o quantum de fé que estamos estruturando e o quanto estamos aproveitando de maneira extraordinária esse momento que a Terra está passando, que estamos tendo a oportunidade de vivenciar dificuldades sobre vários aspectos, para que possamos sair desse momento, quando for oportuno, muito mais estruturados em nossa fé, muito mais confiantes, muito mais lúcidos, compreendendo mais profundamente o que Deus reservou para nós nesses momentos. E para isso, se nós não temos o hábito da renúncia, do entendimento, da reflexão, é impossível aproveitar o que o Pai está nos ofertando. De novo, outra vez, nós vamos nos comportar como crianças espirituais, desejosos que tudo isso passe logo. Mas quanto mais tempo a dificuldade permanecer, mais tempo nós teremos para consolidar a fé em nós. Então vamos deixar que esta situação dure o tempo que for necessário para que haja as mudanças profundas em nós mesmos. Fazer a nossa prece. Senhor Jesus, divino amigo das nossas vidas, nós nos encontramos em Seu nome e rogamos ao Seu coração amoroso, Senhor, que nos fortaleça, que nos ampare, que nós possamos vivenciar estes momentos com grandeza de alma, que sejamos solidários uns com os outros, que o nosso culto, Senhor, não seja externo, que nós não fiquemos, Mestre amado, viciados em pensamentos contrários ao bem e à verdade. Rogamos, Senhor, que nesta hora
estes benfeitores que nos cercam, estes espíritos amorosos que nos envolvem, possam derramar suas vibrações luminosas sobre os nossos irmãos, registrados no caderno de vibração da nossa casa, de todas as casas irmãs, e que esta equipe generosa visite nossos irmãos enfermos em seus lares, nos hospitais, derramando sobre eles a bênção do seu amor. Que possamos nos entregar, Jesus, com alegria e bom ânimo, para servir em seu nome. Permita, Mestre, que neste momento tão importante da humanidade, nós sejamos os teus mínimos discípulos, dispostos a servir em seu nome. Obrigado, Jesus, porque nos encontramos no Brasil, nesta pátria amada, sobre o amparo de Ismael, e que possamos nos entregar, Senhor, com retidão ao trabalho que o Senhor nos confiou. Envolve-nos e ampara-nos, agora e sempre. Que assim seja.